Bom dia para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar os derradeiros momentos, já que o fim do evento se aproxima, mas não o fim do trabalho desse evento em nós, que há de nos acompanhar, sabe-se lá por quanto tempo. As reflexões, as sementes aqui recolhidas, sendo regadas por nós, a gerarem os frutos de transformação, de novas compreensões, que precisaremos extrair destas dádivas aqui a nós ofertadas. Então, que a gente siga nesse clima de alegria, de comunhão, para que assim nos sintonizemos à inspiração do mais alto. E para refletirmos sobre essa fala do apóstolo Paulo, que está lá registrada em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, quando nos convida ele a fazermos, em tudo aquilo a que nos propomos a fazer, fazermos de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Para meditar sobre isso, vamos a uma história, uma passagem envolvendo o próprio apóstolo, que está narrada para nós, naturalmente, no livro Paulo e Estevão. Fazia 2 anos, Paulo estava preso em Cesareia, quando então se deu a troca do governador da província. Outrora Marco Antônio Félix foi substituído agora por Pórcio Festo, que foi recebido com festa em Cesareia. Mas logo no início do seu governo, dirige-se ele a Jerusalém, a fim de poder interagir com os poderes locais, naquele jogo de interesses, buscando a governabilidade da província. Então ele vai até Jerusalém e ali encontra-se com representantes do Sinédrio. E dentre outras demandas, o Sinédrio tinha uma demanda em particular. Eles queriam, a todo custo, que aquele homem que estava preso em Cesareia lhes fosse entregue para ser julgado no seu tribunal. Então, o que tomava a sua mente, o seu coração daqueles representantes era: nós queremos Paulo de Tarso. E então começa-se o processo de bajulação. Olha, você chegou agora, conte conosco, né? Aqueles esquemas, os interesses humanos. Mas, por favor, nos entregue esse homem. Porque nós sabemos o que eles desejariam fazer com ele. Como tentaram outrora e só não o conseguiram, porque na calada da noite Paulo foi transferido a Cesareia, com uma escolta. Tal era o ódio que ele despertava em alguns daqueles corações, pelo seu trabalho. Então eles vão fazendo esse esquema e ficou meio que acordado, assim, um acordo ainda não assinado, porque também Pórcio Festo não era ingênuo. Ele sabia que alguma coisa mais havia por detrás, então ele fala: olha, deixem primeiro eu ir até Cesareia, eu tomar mais ciência das coisas, e aí a gente conversa melhor a esse respeito. Vamos deixar aqui mais ou menos na palavra e depois a gente define. Então assim se deu, só que quando dessas tratativas, um homem sai então aflito de Jerusalém em direção a Cesareia para conversar com o prisioneiro, porque ele havia se inteirado de planos que eram comentados à surdina entre os membros e participantes do Sinédrio. Esse alguém era Lucas, que durante todo esse período de prisão de Paulo em Cesareia, que nós sabemos foi do ano 58 ao ano 60, porque Pórcio Festo assume no ano 60, então esse é um importante marco temporal do livro Paulo e Estevão. Paulo havia sido acompanhado durante todo esse período por Lucas, que o visitava, e durante esses 2 anos ele escreveu muito de Atos dos Apóstolos, do próprio Evangelho de Lucas, que antes era Evangelho de Paulo, e Paulo havia delegado ao seu pupilo essa tarefa de escrever. Lucas sai então aflito de Jerusalém, em busca do prisioneiro, para relatar-lhe um plano que estava sendo elaborado nas sombras. Ele chega e diz a Paulo: olha,
Na verdade, o plano deles é recapitular a cena do Calvário, sendo que você agora será aquele que há de carregar a cruz. Alguns chegavam até cogitar a possibilidade de crucificarem 2 ladrões em conjunto com Paulo de Tarso, para que a cena de fato fosse uma infeliz paródia da gloriosa cena do Calvário. Diz-nos Emmanuel, poucas vezes a fisionomia do grande apóstolo expressou tanto assombro, tanto espanto. Ele então diz a Lucas, olha, eu tenho experimentado açoites, apedrejamentos, insultos por toda parte. Mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. De tudo que eu já vivi até agora, Lucas, e não havia sido pouco, já tinha ali pelo menos uns 15, 20 anos de apostolado. Nada me assombrou tanto quanto essa possibilidade de ser envolvido nessa infeliz, nessa falsa paródia do Calvário. E ele diz para Lucas, nós temos que evitar isso a todo custo. Qual dos discípulos teria coragem de se submeter a isso? A essa encenação teatral? Os representantes do Sinédrio estão enganados. Ninguém no mundo logrará um Calvário como o do Cristo. Que pretensão seria essa? E aí ele se recorda então que já muitos dos discípulos de Jesus começavam a ser sacrificados em Roma. De maneira, digamos, velada, não eram sacrificados como cristãos, como escravos. Isso se inicia lá no ano de 58, Lívia, entre esses primeiros. Então não era uma perseguição oficial ao cristianismo, embora o fosse. Eram colocados lá como escravos, mas eram perseguidos pela crença já. E essa notícia corria pelo império. E Paulo então pensa, se eu for testemunhar, eu vou testemunhar lá em Roma. E eu quero morrer lá com os meus irmãos como um homem comum e pecador, como todos os demais. Então, já que o Pórcio Festo vai revisitar o meu processo, para ver o que ele vai fazer do processo, então eu vou apelar a César. Aí quem ficou assombrado foi Lucas. Falou, mas, espera aí, Paulo, o que é isso? Porque, numa primeira análise, a Lucas soou aquilo como sendo uma negativa do testemunho, uma fuga. Como para muitos cristãos eminentes de todos os tempos, diz Emmanuel, muitos não souberam compreender o gesto de Paulo apelando a César. Emmanuel nos traz mais dos bastidores. O Lucas, assustado então com aquilo, mas Paulo, você é conhecido por ser esse apóstolo intimorato, que não treme, que não teme, que não foge, e de repente você vai apelar a César. Então Lucas faz uma ponderação, olha Paulo, Jesus não recorreu aos poderes superiores quando do sacrifício da cruz, e eu temo que os outros discípulos não saberão compreender o seu ato como convém. Então Lucas está falando assim, Paulo, você vai manchar a sua reputação. Você tem certeza que você vai fazer isso? O que os outros vão achar de você? O que os outros cristãos vão achar do seu gesto? Você, com essas epístolas tão contundentes, você já calejado por tantos açoites, por tantas pedradas, justo agora você vai apelar a César, Paulo? É isso que ele estava ponderando. Mas aí vem a resposta de Paulo, que se conecta profundamente com o nosso tema. Porque não foi somente essa vez em que Paulo, pelo seu coração e pela sua consciência, foi impelido a tomar decisões que apresentavam o risco, por vezes um grande risco, de não serem compreendidas. A fala de Paulo, a resposta de Paulo a Lucas foi a seguinte: discordo de ti.
Se as comunidades cristãs não puderem compreender a minha resolução, prefiro passar aos seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, diz Emmanuel, Lucas guardou a lição inesquecível. Há muito aqui, gente. Há muito aqui sobre o que refletir numa conduta verdadeiramente cristã. Porque, em verdade, o que está posto para Paulo? Paulo, você trabalha pela imagem de apóstolo que você tem construído? Ou você trabalha pela plena fidelidade ao Cristo? Paulo, qual a maior preocupação no âmbito do seu coração e da sua consciência? A imagem que os outros formarão de ti ou o juízo do Cristo na sua consciência? Então é como se Paulo ali fosse colocado diante de um teste daquilo que de fato era a sua meta principal. De como de fato ele entendia o seu vínculo e o seu compromisso com Jesus. Ser fiel ao Cristo ali representaria muito certamente lidar com a incompreensão e arranhar uma imagem formada pelos outros a seu respeito. Mas atender às expectativas da multidão ali, muito certamente representaria uma perturbação à sua própria consciência e ao seu senso de fidelidade a Jesus. Então, esse é dos testes mais difíceis na jornada com Jesus. Em que você é impelido a escolher entre a fidelidade ao Cristo e as imagens, a reputação, as ilusões, as camadas que por vezes o mundo cria a nosso respeito ou que nós gostaríamos de manter e alimentar. E é em momentos como esse que se afirma uma inteireza de compromisso com Cristo, como único Senhor da alma e das decisões, em oposição a outros senhores que esperariam que tomássemos outras decisões, que nos impeliriam a outras decisões. Porque se a vaidade ainda fosse um senhor no seu coração, ele talvez não tivesse feito esse apelo, talvez poderia ter morrido ali, não dando continuidade à tarefa e a muitas outras coisas que ainda teria por realizar. Mas o seu senso de fidelidade sabia, sentia, intuía que ali era preciso trocar o apreço das opiniões, das considerações exteriores. Por mais que ele já fosse esse apóstolo tão conhecido, era preciso ser fiel ao Cristo a toda prova. E como dizíamos, não foi essa a única vez em que a inteireza da sua fidelidade, também felicidade, foi posta à prova. Diz-nos Emmanuel na obra que quando ele inicia e conduziria essa tarefa ao longo de toda a sua vida até o fim, a coleta de recursos para a comunidade em Jerusalém, Paulo haveria de sofrer cruéis acusações dos seus irmãos de cristianismo. Para ajudar a Pedro, para ajudar a comunidade em Jerusalém, que passava por profundos apuros, ele se propõe, por onde passava, a coletar os recursos. E diz-nos Emmanuel, por conta disso, muitas vezes foi acusado, cruelmente, dentro da própria comunidade cristã. Sabe-se lá do quê? De interesseiro, disso, daquilo outro.
No entanto, ele não se importava, não que ele não se importasse com opiniões, ele sempre ouvia os conselhos, opiniões, extraía o melhor delas, mas não eram elas que definiam o seu agir, porque acima de tudo estava o juízo do Cristo na sua consciência. Então, dirão isso a meu respeito? Dirão. Mas o juízo consciencial do Cristo é esse? Isso é o que tenho de fazer pelo bem da causa? Então o farei. Não importa se a minha imagem não será tão luminosa, tão insensata quanto outrora. Eu farei o que é preciso fazer, porque eu não faço para os homens, eu faço para Cristo. Fez a coleta até o fim dos seus dias. Mais tarde, já no final da existência, depois desse acontecimento aqui, quando ele estava na Espanha, João Evangelista é preso em Roma. E aí a comunidade lá em Roma, né, ficou naquele desespero, porque João era a grande promessa, era o mais jovem dos apóstolos, tinham grandes expectativas em torno dele lá para Éfeso. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que garantir que João esteja vivo, que ele continue. De alguma maneira eles intuíam que João seria o último a partir, tinha muito a fazer ainda, tinha que escrever o Apocalipse. E aí o pessoal tentando, como é que a gente vai libertar e tal, Pedro fala assim, Pedro já estava em Roma, chama o Paulo. Chama o homem. Está lá na Espanha. Mandou um emissário lá para a Espanha. Ó, o Pedro está te chamando, o João está preso, nós precisamos da sua ajuda. Na hora. Pegou o barco, vamos embora. Chega em Roma. Como é que nós vamos libertar o João? Paulo, deixa comigo. Eu tenho uns contatos ali na corte de Nero. E a quem ele vai recorrer? Popéia Sabina. Uma famosa cortesã que fazia parte, né, da corte de Nero, que tinha lá muitos contatos e tal. Mas isso causou um escândalo na comunidade cristã. Mas como assim você vai falar com essa mulher? Você está louco, Paulo? O que vão achar de você? E aí ele pondera, falando, olha, se eu recorresse ao Tigelino, ou a outro, não teria gerado esse escândalo. Mas como ela é mulher, gerou todo esse escândalo. Não estou entendendo por quê. E ele fala, muitas das vezes a queda da mulher é precedida pela queda do homem. Então ele traz até essa reflexão em torno desses pontos, já naquele contexto. Mas mais do que isso ele diz, se ela está assim tão perdida, não seria útil para essa alma dar a ela a oportunidade de fazer algo de bom? Ou a gente é cristão ou não? Eu estou arrastando ela ainda mais para a queda ou estou dando a ocasião de alguém que está perdido de fazer algo de bom e talvez iniciar a partir desse passo a sua redenção? Então não importa o que vão achar de mim, eu vou falar com ela. Falou com ela e ela conseguiu a libertação de João Evangelista. Se nós temos o Apocalipse, devemos em parte a Popéia Sabina, uma cortesã da corte de Nero, que foi acionada por Paulo de Tarso para fazer um gesto de caridade. E ela o fez, impressionada com o vigor, a fé daquele homem. Ela ficou impressionada e foi e fez. Então, notem o que esses gestos de Paulo estão falando para nós. Estão falando de um coração cujo único Senhor era Cristo. Porque se tivessem outros senhores, fosse a fortuna, fosse a vaidade, fosse o orgulho, muito provavelmente, talvez, esses outros senhores teriam dito, olha, entre o Senhor, o Cristo, entre ser fiel a Ele e atender aos nossos ditames, fique conosco. Atenda-nos em detrimento do Cristo. E aí está muitas vezes a raiz de nossas quedas. Porque queremos conciliar um coração que serve a dois senhores. E alguém já nos disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a um Senhor, que deve então moldar a nossa relação com todas as outras coisas do mundo, pessoas, objetos, relações, ou em servindo dois senhores, estaremos sempre indecisos e muito pendentes e tendentes ainda a atender o Senhor equivocado. Em outras palavras, muitas vezes a vaidade,
o orgulho, os interesses serão senhores em nosso coração com voz ainda mais poderosa que a de Jesus. E tenhamos certeza disso. A vida nos levará muitas vezes a escolher entre os dois senhores. Ou entre mais de dois senhores. Para aferir a qual senhor de fato servimos. Por isso também disse Jesus, nenhum reino dividido subsistirá. Porque enquanto eu quiser conciliar dentro do meu coração, no reino do meu coração, os interesses mundanos e a fidelidade ao Cristo, esse reino estará sempre caminhando de ruína em ruína, até que possamos estabelecer uma unidade, uma integralidade do coração, do sentimento a serviço do Cristo. Claro, sem menosprezar as coisas do mundo, mas atendendo-as sempre colocando Cristo como prioridade maior. É isso que Jesus quer dizer. Quando nos fala de ninguém servirá a dois senhores, ou de nenhum reino dividido subsistirá. É preciso alcançar essa integralidade no compromisso com o Mestre. Então, a vida vai nos levando a esses testes, a esses momentos de aferição, em que muitas vezes servir ao Cristo, ser fiel a Ele, representará para nós não ganhar tanto quanto imaginaríamos ou desejaríamos. Estaremos dispostos a isso? Muitas vezes serei colocado em encruzilhadas, em aferições dessa natureza. Ser fiel a Cristo nesse contexto, diante dessa circunstância que me é apresentada, representará para mim não ter tantos lucros quanto desejaria. Estarei disposto a ser fiel ainda assim? Muitas vezes, ser fiel ao Cristo nessa ou naquela circunstância representará para mim abrir mão do apreço da multidão, da aprovação geral. Estou disposto a ser fiel ainda assim? Como foi aqui o caso de Paulo? Ser fiel ao Cristo para ele nesse contexto significava não contar com a aprovação de todos, ou pelo menos com o incenso e o aplauso de todos, mas ele sabia que internamente esse era o preço, nessa ocasião, de ser fiel ao Cristo. Então é como se a ele fosse posta essa indagação: qual o seu Senhor, Paulo? O Cristo ou a opinião humana? Os falsos ou incompletos juízos dos homens? Por isso ele também haveria dizer em uma de suas epístolas: se eu ainda quisesse agradar as criaturas, não seria servo do Cristo. Porque, claro, alguns, os mais próximos, naturalmente compreenderiam o intento da sua ação. Ele sentia que ainda tinha muito a realizar. Recorria àquele elemento, pelo fato dele ser também cidadão romano, para não dar margem àquela falsa paródia, àquela imitação infeliz do Calvário, e para lá em Roma poder levar adiante a tarefa. Porque a própria voz dos espíritos que o amparavam, na pessoa de Estevão, já havia lhe dito: fique tranquilo, você vai testemunhar em Roma. Nós te levaremos lá. Só que quantos sabiam disso? Quantos estavam inteirados de todos os aspectos do cenário e da circunstância? Poucos. E isso geraria uma incompreensão. Mas entre ser fiel ao Cristo e seguir contando com uma aprovação geral, com os aplausos da multidão, ele troca os aplausos pela fidelidade a Jesus. Muitas das vezes, ser fiel ao Cristo representará para nós abrir mão de uma série de comodidades e de confortos. Estaremos aptos, dispostos a isso? Ou o conforto, a comodidade são ainda senhores em nossas decisões, impelindo-nos às vezes a faltar com esse compromisso de fidelidade para mantermos ali sem tantas demandas, sem tantos incômodos. Então nós trouxemos esse exemplo para descrever o que é isso que Paulo nos apresenta como proposta.
em tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, um coração inteiro, servindo a um Senhor, como ao Cristo e não aos homens. Porque enquanto estiver o nosso coração dividido, estaremos ainda muitas vezes a tropeçar, muitas vezes ainda indecisos, naquilo que a consciência esclarecida pelo Evangelho nos pede fazer. Por isso também Tiago, na sua epístola, diria-nos, o coração dobre, ou o coração dúplice, o coração que está dividido, é inseguro em todos os seus caminhos, é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não consegue avançar com resolução, com clareza de propósito, porque o seu coração ainda está dividido, como quem quisesse navegar com um pé em cada canoa. Como quem quisesse avançar em direção ao convite do Cristo, sem desatar o que nos prende ainda ao mundo, em termos de ilusões. E preencher integralmente o coração com a presença e a vontade, a deliberação do Cristo, é um processo que nos cabe a todos enquanto cristãos. Esvaziar o que dele não é, preencher com aquilo que dele vem. Então isso nos remete a um outro símbolo que é muito presente nas cartas de Paulo, que é a ideia do vaso, né? Pensemos no nosso coração como um vaso. E Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, nos diz que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Se a gente entender o coração como o vaso da vida, possuí-lo em santificação e honra será remover dele aquilo que não seja do Cristo e que contamine o que do Cristo aqui pudermos albergar. Então, o processo de ceder, de entregar integralmente o nosso coração ao Senhor, fazendo o servo do Cristo em toda e cada decisão, é um processo de, aos poucos, purificar esse vaso. Isso me fez lembrar duas falas que estão no Paulo Estevão, muito bonitas. A primeira delas, do próprio Emmanuel, quando ele descreve aquele processo inicial de purificação do apóstolo lá no oásis de Dan, na convivência com Áquila e Prisca. Aquele processo de muitas lágrimas, né? Do Saulo, quando ele se revela como o perseguidor. Aquelas lágrimas, então, que vão lavando o vaso do seu coração e aos poucos expurgando o vinagre, o fel, que ele ainda trazia naquele vaso e que contaminaria a água viva que ele teria de transportar depois. Então, Emmanuel diz assim, os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A alma ou o coração envenenado no mal é qual um recipiente de vinagre, repleto de vinagre, que precisa ser esvaziado pouco a pouco. Olha que bonito. Essa descrição do que é o processo de renovação do coração. Então, o nosso coração que via ali marcado, preenchido por esse vinagre, pelo vinho capitoso das ilusões do mundo, a fim de ser esse vaso em santificação e honra para ser preenchido pela água viva do Cristo, incontaminada, ele precisa ser esvaziado. E a melhor maneira de purificar um vaso contaminado é preenchendo dia a dia com água pura. A água pura vai aos poucos entrando, lavando, removendo. Quanto mais água pura dermos, mais o fel, o vinagre, vai sendo escoado. E é isso que Emmanuel está descrevendo. O que conecta profundamente com o que nós temos estudado aqui, o que comentamos ontem, finalidade do NEP. O que é o estudo de um NEP semanal? O que é o seu estudo pessoal do Evangelho, dia a dia? É o jogar dessa água pura, para que ela vá aos poucos removendo o que ainda haja aí de fel, de vinagre, de vinho das ilusões. É um manancial, é uma cachoeira que se nos abre a preencher-nos o coração, lavando-o
purificando. Isso é o estudo. Isso é o contato com o Evangelho de Jesus. Então, os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez. E Paulo, como poucos, conheceu esse processo. Há um registro que está em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 19, em que Lucas registra assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Emmanuel comenta esse versículo. E ele fala: olha, muitas pessoas se fixam no apóstolo glorificado, nas coisas extraordinárias que ele fez. Né? As vestes de Paulo que eram repartidas porque curavam as pessoas. Então Paulo passava, o pessoal queria pegar um pedaço da veste dele, tal magnetismo, porque aquilo curava. Então muitas pessoas se fixarão nisso. Mas poucos atentarão para o que diz o versículo: e Deus pelas mãos de Paulo. Não são as mãos de Paulo, é Deus pelas mãos de Paulo. E aí Emmanuel acrescenta: nesse sentido, quão poucos serão aqueles que refletirão quanto custou a ele purificar as mãos, para que pudessem ser por Deus utilizadas para fazer maravilhas extraordinárias. O quanto custou a ele remover do vaso do seu coração todo o fel, todo o vinagre do remorso, da culpa, da vaidade, do orgulho. Quanto lhe custou, quantas lágrimas, quanto suor, quanto sangue. Depois, sim, Deus serviu-se daquelas mãos para fazer maravilhas extraordinárias. Depois, sim, o Cristo serviu-se daquele vaso, mas porque ele trabalhou, lutou dia a dia por entregar ao Cristo um vaso santificado e preparado para toda boa obra. Vaso escolhido nesse sentido, porque escolheu e pagou o preço da escolha de ser fiel ao Cristo. Mais adiante, num outro momento muito marcante da sua trajetória, muito difícil, aliás, quando ele é, digamos, expulso pelo pai, né, que não pôde compreender o seu novo ideal, ele sai de casa atordoado, sem saber o que fazer, para onde ir, e ele sobe ali as adjacências do Monte Tauro, e tal era o seu estado de atordoamento, de cansaço, até de desânimo, que ele adormece. E aí vem então a misericórdia em seu auxílio, na pessoa daqueles dois espíritos que o visitam, Estevão e Abigail. E nós todos conhecemos o belíssimo diálogo que se estabelece ali entre ele e a noiva amada. Mas em um determinado momento ela diz assim a ele, falando para que ele não voltasse a recalcitrar contra os aguilhões, ela diz: Paulo, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrestres, Jesus preencherá teu espírito de claridades imortais. Mesmo símbolo. Paulo, alija do teu vaso até a última gota dos enganos terrestres. Entrega a Jesus o vaso inteiro, puro. Tenha só um Senhor, Paulo. Sofres agora porque ainda queres conciliar o chamado do Senhor da vida com outras coisas, outros senhores que ainda tentam mantê-lo cativo a certas ilusões. Mas entrega-te por inteiro a Jesus. E então ele te encherá o espírito de claridades imortais. E é o que está aqui expresso. Ante a possibilidade de ter a sua reputação ou imagem arranhada, Paulo não pensa duas vezes. Por Senhor tenho só a Cristo. E o seu juízo consciencial, o juízo dele em mim importa-me mais do que quaisquer opiniões do mundo. Portanto, serei fiel. Ainda que a incompreensão seja o preço a pagar. Esse é o sinal de um coração integralmente a serviço do Senhor. Essa é a meta para todos nós. Esse é o processo, gente. Porque só um coração integralmente a serviço do Senhor poderá manifestar o outro aspecto que vejo tão belo nessa fala de Paulo. Olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não são muito numerosos ainda na história os corações integralmente
entregues ao Senhor, mas são inconfundíveis. Porque toda vez que nós estamos diante de um coração que tudo que fez ao Senhor, não há como confundir, não há como não se impressionar. Porque nele as palavras, a aura, os olhos brilham na tarefa. Então por que Paulo tinha aquela ascendência? Porque que ao partir de Cesareia, nessas condições, né, ele apelou a César. Vai gerar incompreensão, Paulo. No dia de partir tinha uma multidão para despedir. Senhoras, anciãos, crianças, jovens. Tiago veio lá com a comunidade de Jerusalém, o pessoal lá de Antioquia veio. Aí o Lucas fala, eu nunca vi uma coisa tão bonita. Eu vou falar à posteridade o quanto foste amado por aqueles que vieram a conhecer o Cristo por meio de ti. Não, Lucas. Não fale de virtudes que não possuo. Esses que aqui vieram não buscam a mim, buscam ao Cristo. Fale antes, Lucas, do quanto eu me equivoquei. Fale antes do meu passado, para que todos na posteridade possam saber e reconhecer quão grandiosa é a magnanimidade do Cristo e o quanto o Evangelho pode transformar uma vida. De onde vem essa força, gente? Senão de um coração inteiro na tarefa. Porque o coração inteiro na tarefa, ele fala do Cristo, você sente o Cristo. Ele fala do Evangelho, o olho brilha. A alma transborda, porque o coração está inteiro naquilo. Então, numa época que não tinha nenhum recurso de comunicação que hoje temos, esse homem conseguiu mobilizar o Mediterrâneo inteiro, com algumas cartas escritas em pergaminhos singelos. O que é isso senão um sinal de um coração inteiro a transbordar esse amor do Cristo? Então, como dizíamos, são raros ainda os que fizeram tudo ao Senhor, mas são inconfundíveis. Nós os vemos em um Paulo, nós os vemos em um Pedro, nós os vemos em uma Madalena, nós os vemos em um Chico Xavier, nós os vemos em um Eurípides Barçanufo, nós os vemos em um Kerbach Schutel, Anália Franco, e outros corações que poderíamos aqui numerar, mas nós vemos que ali estavam corações integralmente agindo pelo Cristo. Não tinham outros senhores. A vaidade não era mais um senhor. O interesse não era mais um senhor. O comodismo não era mais um senhor. O conforto também não. O que é preciso fazer para o Cristo, nós o faremos. Ainda que isso represente, entre aspas, perdas do mundo, porque a maioria das perdas do mundo serão ganhos com Cristo, se com Ele estivermos. Se com Ele estivermos, tudo será ganho, em verdade. Até mesmo o desencarnar. Né? Paulo diria, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E quem está com Cristo, gente? Deixar o corpo, sem fuga, sem antecipar o processo, é lucro. Esse é Paulo. Um coração inteiro. Agora, quanto custou a ele remover a última gota dos enganos terrestres desse vaso? É uma luta que só ele conhece. Mas o resultado aí está. Então, na ação dele havia uma paixão, no bom sentido, que era um coração integralmente presente na obra, entregue à obra. E por isso, o resultado tão impactante nos séculos. Por isso, ainda hoje, estamos a refletir em torno dessa personalidade e do seu legado. Então, que façamos esse estudo em nós. Em quantas parcelas está ainda o nosso coração dividido? Quantos são os senhores aos quais ainda queremos atender? Enquanto não for só um Senhor, aquele a ditar as nossas ações e resoluções, estaremos ainda inconstantes, inseguros, vacilantes no caminho. Mas no dia que Ele se apossar da inteireza do nosso ser e tivermos a alegria de nos ofertarmos integralmente a Ele, então por meio de nós Ele poderá fazer a obra de expandir a boa nova neste mundo. Com o vigor, com a presença, com a força que se irradiaram de uma vida como a de Paulo. Porque soube escolher com Cristo acima
de quaisquer outras prerrogativas ou facilidades neste mundo. Que o exemplo dele nos inspire e que busquemos dia a dia lavar o vaso do coração, o vaso de nossa alma, porque então é certa essa promessa, que não valeu só para Paulo, vale para todos nós. Quando houveres esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrestres, Jesus te encherá o espírito de claridades imortais, as quais poderá então compartilhar com os outros, descedentando a tantas vidas. Que o Senhor a todos nos abençoe, muita luz e muita paz.